Gostaria novamente de cumprimentar e agradecer a presença de todos e fazer alguns registros importantes nessa sessão especial em homenagem a este grande brasileiro que é uma fonte de inspiração a todos nós. Queria agradecer a presença dos senadores, das senadoras, senadora Soraya, senador Fernando Bezerra, senador líder Major Olímpio, senador líder Roberto Rocha, senador Elmano Ferrer e, naturalmente, em nome do senador Chico Rodrigues, que compõe a mesa, cumprimentar e agradecer a presença de todos os senadores e senadoras que prestigiam essa grande sessão solene inesquecível para esta casa. Ao mesmo tempo, cumprimentar as deputadas e os deputados. Vejo aqui a deputada Carla e, em nome do Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados, abraçar a Câmara dos Deputados e agradecer a presença de vossas excelências aqui, assim como todos os convidados que nos brindam com a sua presença. Cumprimentar a imprensa aqui presente, em nome do Dr. Alexandre Garcia. Muito obrigado pela sua presença. Em seu nome, estender o cumprimento a toda a imprensa, a todos os veículos de comunicação que prestigiam essa sessão. Gostaria de agradecer a presença do ministro de Estado de Relações Exteriores, o nosso chanceler, ministro Ernesto Araújo. Seja bem-vindo. Agradecer também a presença do ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Seja bem-vindo, ministro. Agradecer a presença do ministro do STJ, ex-presidente do STJ, que nos prestigia participando dessa sessão em nome do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. Agradecer a presença dos ministros do Tribunal Superior Militar, ministro General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro Marco Antônio de Farias, tenente brigadeiro do ar, ministro Carlos Buque de Aquino,
Ministro também do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco José Parente Camelo. Agradecer o Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Senhor General de Exército Guilherme Teófilo Gaspar de Oliveira, o Vice-Chefe de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa, Senhor Major Brigadeiro do Ar Carlos Minelli de Sá, o Ministro, senhor representando o Tribunal Superior do Trabalho, seu presidente, ex-presidente, eterno presidente Ives Gandra da Silva Martins, representando a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a sua secretária executiva adjunta, senhora Viviane Pettinelli, General de Divisão, General Poti, Subchefe de Operações de Paz do Ministério da Defesa, General Hollenberg Ferreira, General de Divisão, General Madeira, General de Divisão Marco Aurélio, General de Divisão Peixoto, General de Divisão Ronald, General de Divisão Sodré, General de Divisão Terra Amaral, General de Divisão Kimmel, General de Brigada Cid, General de Brigada Jorge Roberto Lopes Fosse, General de Brigada General Perré, General de Brigada Luiz Eduardo Rocha Paiva, também presente o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, senhor Frank Márcio de Oliveira, representando o governador do Distrito Federal, vice-governador Paco Brito, representando o comandante da Marinha, o comandante do 7º Distrito Naval, vice-almirante Vladimilson Borges de Aguiar, o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, senhor Jackson Domênico, representando o ministro de Estado de Cidadania, o assessor especial de Desenvolvimento Social, a Deildo Nogueira da Silva. Gostaria de cumprimentar os familiares do homenageado, senhora Adriana Raz Vilas Boas, a senhora Maria Aparecida Vilas Boas. Uma satisfação enorme ter a senhora conosco aqui nesse dia de festa. Agradecer a Geni Vilas Boas, que é cunhada. Agradecer o Hugo Vilas Boas, que é filho do nosso homenageado. A Mita Vilas Boas, cunhada. E a senhora Maria Regina Vilas Boas, também cunhada. Agradecer o regente da banda do Regimento da Cavalaria de Guardas do Exército Brasileiro, Capitão Almeida. Gostaria de, rapidamente, fazer um pequeno pronunciamento, mas muito importante para todos nós. Novamente, General Vilas Boas, agradecer a oportunidade dada pelo senador Chico Rodrigues e outros senadores de estarmos aqui hoje com a vossa presença nesta sessão. Esta homenagem não é apenas a um general que orgulha o Exército e cuja lucidez o Brasil, todos nós respeitamos e admiramos. Também não é apenas uma sessão de homenagem a um homem que serve de exemplo a centenas de milhares de pessoas. Ao lidar com a severidade de uma doença degenerativa, progressiva e incapacitante, mantendo-se digno e altivo. Esta homenagem ao general Vilas Boas, proposta pelo senador Chico Rodrigues e outros senadores, é uma oportunidade que nós, senadores e senadoras, temos, DB, para reconhecer esse grande brasileiro que é Vossa Excelência. Esse ser humano abnegado, esse militar que tanto tem feito pelo nosso país e pelos brasileiros. Que nação, em que tempo, em que circunstância, não precisa, em algum momento,
de um líder, de uma pessoa abnegada, altruísta, capaz de empatia. Vejam, senhoras e senhores senadores e todos aqui presentes, que me refiro à empatia não apenas com os iguais. Afinal, é fácil que nos identifiquemos com os iguais. Mas me refiro especialmente à empatia com os diferentes. Apenas uma pessoa que se coloca acima dos interesses pessoais e mesquinhos se põe realmente a serviço da coletividade. E quando digo coletividade, refiro-me à nação como um todo. Pois o nosso homenageado é uma pessoa que, nos seus mais de 50 anos dedicado ao serviço do Brasil, tem dado todos os dias provas de amor à nossa coletividade. Maiorias ou minorias são construídas e também desconfiguradas, conforme a conjuntura econômica. Mas a coletividade é a nação brasileira. E é a ela, como um todo, a quem nós, os senadores e senadoras, servimos. É a coletividade que deve atender o Poder Executivo, com todos os serviços. E é a coletividade brasileira que as Forças Armadas atendem. Sei que meus colegas aqui, com certeza, exaltarão as qualidades do militar Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. E bem farão ao trazer ao plenário essa trajetória. Mas eu, por minha parte, quero exaltar essa condição de líder que vem sendo sempre exercida pelo nosso homenageado de hoje. Ao contrário do que se imagina a respeito da impetuosidade de um herói, aquilo que mais se busca nos líderes não é o improviso, nem os impulsos. Ao contrário, é a disciplina e o senso de ordem, estar a serviço de um bem maior. Ao relembrar o empenho do jovem militar, o que observamos em Vilas Boas desde o início, é essa visão de respeito à disciplina, mas nunca uma submissão inconsistente, com a certeza de que, para atender os interesses da coletividade, uma pessoa precisa abdicar das paixões individuais. Hoje, nós o vemos debilitado, face à enfermidade que o acomete. Mas é uma pessoa que nunca perdeu a altivez e que, tendo entregue o lugar de comandante do Exército Brasileiro ainda este ano, não abre mão de continuar a servir o nosso país, de um dos lugares mais altos que se pode ocupar, pronto, a quando solicitado, ofertar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua devoção à causa democrática brasileira. Além de tudo, trata-se de um grande conhecedor dos problemas da região norte, em função de sucessivas posições ocupadas lá, comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e comandante militar da Amazônia. Todos nós, daquela região, reconhecemos a importância da presença do Exército Brasileiro por lá, como vetor de segurança, de desenvolvimento e de assistência às populações. Receba, pois, General Vilas Boas, a nossa admiração e o nosso carinho, pela sua condição de liderança, fundamental em todas as sociedades e especialmente valiosa para a nação brasileira nesses dias atuais. E saiba, querido amigo, irmão General Vilas Boas, além de seu admirador, eu, Davi Alcolumbre, sou pessoalmente seu fã. Tenha nesta homenagem o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso reconhecimento de milhões de brasileiros que confiam em Vossa Excelência e sabem o papel importantíssimo que Vossa Excelência faz com que cada um de nós possamos nos sentir parte dessa trajetória.
Muito obrigado, VB, pela tua presença aqui. Que Deus te abençoe e te proteja. Gostaria de conceder a palavra ao primeiro subscritor desta bela homenagem e novamente cumprimentar Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues, por dar ao Senado Federal essa oportunidade. Senador Chico Rodrigues, com a palavra como autor e primeiro subscritor desse requerimento. Excelentíssimo senhor presidente do Senado da República, companheiro Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Hamilton Mourão, procuradora-geral da República, senhora doutora Raquel Dodge, comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Edson Leal Pujol, homenageado e assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, senhor general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, sua esposa aqui presente, Maria Aparecida Haas Vilas Boas, seus filhos Ticiana, Marcelo e Adriana Vilas Boas, senhores senadores e senadoras, senhores deputados e deputadas, demais autoridades, a todos os presentes, imprensa, na pessoa do conterrâneo Gerson Camarote, chanceler Ernesto Araújo, minhas senhoras e meus senhores. Temos hoje a grande honra de prestar uma justíssima homenagem a um homem que tem a estatura de um herói. É assim, minhas senhoras e meus senhores, sem medo de cometer exagero, que vejo homenageado nesta sessão especial o general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. De fato, senhor presidente, não há como exagerar o papel moderador que, na qualidade de comandante do Exército, entre 2015 e 2019, e já antes, desde que assumiu o comando de operações terrestres, o general Vilas Boas exerceu um longo período especialmente turbulento da vida nacional. A democracia brasileira tem uma dívida eterna com esse homem, cujos valores e princípios permaneceram nos momentos mais tensos, como faróis que brilham através da neblina, ajudando-nos a encontrar orientação onde os pontos de referência pareciam faltar. Vilas Boas tem dedicado toda a sua vida ao país, no seio desta instituição que representa alguns dos valores mais sólidos da nação, o Exército Brasileiro. Sua opção pela carreira militar foi feita muito cedo, ainda na adolescência. Em 1967, desde então, com 16 anos, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a nossa Casa Rosada, de onde seguiu de 1970 para a Academia Militar das Agulhas Negras. Em 1973, foi declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria, iniciando a brilhante carreira, que em 2011 foi coroada com a sua promoção ao posto máximo de general do Exército. Como oficial superior, Vilas Boas comandou o 1º Batalhão de Infantaria de Selva e foi chefe da assessoria parlamentar do Exército. Já como oficial general, assumiu, entre outras funções, a chefia de Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e o comando da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Após sua ascensão ao posto mais alto da carreira, foi ainda comandante militar da Amazônia. Antes de assumir, como já mencionei, o comando de operações terrestres e, posteriormente, o comando do Exército. Ao longo dessa profícua carreira, os reconhecimentos foram muitos. Como comandante militar da Amazônia, foi agraciado com o título de cidadão de Manaus. Recebeu ainda 14 condecorações nacionais, dentre as quais se destacam a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Aeronáutico e a Medalha Militar de Ouro com passador de platina. Nos 4 anos que esteve à frente do Exército Brasileiro, como seu comandante, o general Vilas Boas teve amplas oportunidades para demonstrar suas qualidades e virtudes. Em 2016, um julgamento de impeachment da ex-presidente coroou um processo de crise política que já se arrastava há alguns anos. Em 2017, o ano começou sangrento, com rebeliões em penitenciárias, greves policiais e desarranjo geral da segurança pública em diversos pontos do país. O Exército foi acionado no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, atuou decisivamente em meu estado, o estado de Roraima, para amenizar a crise humanitária na fronteira com a Venezuela. E, enfim, esteve à frente da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Como sempre, esses momentos de crise vieram acompanhados de apelos dos mais diversos às Forças Armadas para amparar a democracia em nosso país. O Exército foi posto à prova. Quando chamado, mostrou mais uma vez sua capacidade de atender às necessidades dos brasileiros. Instado, insuflado, mesmo por vozes nem sempre bem intencionadas, a exercer um papel que extrapola a sua vocação, a sua função constitucional, soube manter sua dignidade, sem, contudo, isentar-se de tomar posição, muitas vezes chamando com firmeza a atenção da opinião pública brasileira para a profunda crise ética que atravessamos, mas sempre confirmando sua missão institucional de guardião das instituições. Passou o Exército por essas provas, e isso com tanto mais tranquilidade, porque tinha à sua frente, e como seu principal porta-voz, um homem com a serenidade, o equilíbrio, a justeza, assim como a firmeza de caráter e de propósito que bem caracterizam o general Vilas Boas. Por tudo isso, como já disse antes, temos um dever de gratidão com esse homem, esse grande homem que hoje homenageamos, legítimo representante da bela tradição de Caxias e Sampaio, exemplo de integridade e de equilíbrio. Senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, a vida militar ensina a austeridade e a disciplina. Ensina também o respeito à autoridade legítima, o serviço à nação e a prevalência do coletivo sobre o individual. Todas essas virtudes que a vida militar instala nos que se dedicam a ela, brilham particularmente no exemplo do general Vilas Boas, qualidades que só desagradam aos sectários, aos extremistas contaminados por seus próprios delírios ideológicos, relegados por sua impotência à única possibilidade do esperneio histérico. Antes de concluir, senhor presidente, gostaria de citar o trecho final de um texto escrito pelo general Vilas Boas por ocasião da comemoração do Dia do Soldado em 2015, alguns meses depois de ter assumido o comando do Exército. Texto que bem exemplifica a visão e a postura do general e que bem demonstra os princípios e valores que o orientam. Aspas. O Exército de Caxias, fiel ao que preceitua o artigo 142 da Constituição Federal, é um instrumento capacitado, juntamente com a Marinha de Tamandaré e a Força Aérea de Eduardo Gomes, a garantir a normalidade do ambiente propício ao desenvolvimento,
no qual a verdadeira democracia, despojada de adjetivos ou condicionantes, e a visão generosa dos homens e das mulheres de bem, em torno da prevalência dos interesses nacionais, criem um ambiente de oportunidades que induzirá a prosperidade que tanto perseguimos. A ação do Exército foi, é e será orientada para a defesa da nossa soberania e da sociedade a que servimos, pela manutenção da integridade territorial e garantia da estabilidade social, na senda da legitimidade que o respeito à legalidade conquista. Em breve retorno, ainda aspas, em breve retorno aos feitos de Caxias, constatamos que o Exército Brasileiro mantém a sua missão constitucional como farol, fiel ao sagrado compromisso com a pátria, sempre ao lado da sociedade e em perfeita harmonia com os valores que caracterizam desde sempre a instituição, fecha aspas. Quero concluir, enfim, dirigindo a este grande homem, soldado exemplar, patriota acima de tudo, os sinceros agradecimentos que acredito toda a nação brasileira desejaria endereçar-lhes por todos esses vastos anos de serviço em prol do Brasil. Ao general Eduardo Vilas Boas, nossa eterna gratidão por seu trabalho e pelo seu belo exemplo de soldado. Muito obrigado por tudo e que Deus continue iluminando e abençoando o seu caminho. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras, que tenho certeza, presidente Jair, presidente querido Davi Alcolumbre, e me referiria mesmo, quase que sou chamado pela presença que não foi possível do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que gostaria muito de estar aqui também, porque é um amigo desse grande soldado e esse grande exemplo do Exército Brasileiro. Gostaria de dizer que, encerrando, que fico muito feliz hoje por ter proposto essa homenagem, presidente Davi, general Mourão, nosso querido vice-presidente, porque esse exemplo, ele ficará guardado por toda a história desse país. Esse soldado que, enfrentando muitas vezes noites de sono, muitas dificuldades para tentar manter a ordem e a harmonia nesse país, deixa aqui hoje, no plenário desta casa, um registro que ficará nos anais do Senado da República. Portanto, o Brasil lhe aplaude, general Vilas Boas. Um grande abraço. Concedo a palavra ao general de Exército, comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Pujol. Excelentíssimo senhor senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, general Hamilton Mourão, senador Chico Rodrigues, propositor dessa homenagem, nessa sessão solene, na tarde de hoje, senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhores ministros de Estado, senhores oficiais generais das Forças Armadas aqui presentes, senhores integrantes do nosso Congresso Nacional, senadores e deputados, militares da ativa e da reserva aqui presentes, família do nosso homenageado, esposa, filhos, demais familiares aqui presentes, nosso homenageado especial, senhor general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, de forma muito espontânea e honrada que o Exército Brasileiro hoje se faz presente para, irmanado com o nosso Senado Federal, prestar essa homenagem ao nosso comandante
e um digno representante do Exército de Caxias. Sou testemunha, como integrante do Alto Comando do Exército, juntamente aqui com o nosso vice-presidente, dos últimos períodos em que a nação viveu, períodos turbulentos, como aqui já mencionados, e das discussões, das ponderações realizadas internamente dentro da nossa força, o senhor conduzindo as discussões, os estudos, de forma equilibrada e ponderada, honrando de forma irretocável aqueles que nos antecederam à frente da força do Exército Brasileiro, sempre orientado pelos princípios democráticos e pelos valores éticos e morais que orientam os soldados de Caxias. E buscando sempre, levando em primeiro lugar o valor mais alto da nação, servir ao povo brasileiro e servir à democracia. Como disse, de forma equilibrada e ponderada, soube conduzir o Exército, interna e externamente, a proporcionar as melhores condições para que a nossa democracia pudesse transpor águas turbulentas, períodos atribulados, e chegar hoje num período em que nós temos um espaço e um ambiente favorável para o florescimento de um país mais forte, mais democrático e que possa ter um futuro com maior esperança para a nossa nação. Por isso, a nossa continência dos integrantes do Exército Brasileiro, ao nosso comandante, general de Exército, Eduardo Dias das Costa Vilas Boas, nesse dia em que o Senado Federal presta essa justa homenagem. Convido a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, para fazer o seu pronunciamento. E agradeço, doutora Raquel, a presença de Vossa Excelência nessa sessão especial. Muito boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de quebrar um pouco a ordem de precedência e pedir licença para saudar inicialmente o homenageado, o ilustre general de Exército Eduardo Vilas Boas. Também saúdo o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, o senhor vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o senhor general de Exército Edson Leal Pujol, e muito especialmente o senador requerente dessa sessão de homenagem, o senador Chico Rodrigues, que à frente dos senadores dessa casa resolveram prestar esta justa e sincera homenagem a este grande brasileiro, na presença de autoridades civis e militares que vieram somar-se a esta sessão solene, certos de que estão reconhecendo os méritos de um grande brasileiro. O Senado da República presta essa homenagem não apenas de um modo reverente, mas reconhecendo que o homenageado tem méritos que o credenciam a ser chamado de herói da pátria. Não é pouco receber esta homenagem em vida, em condições que nos permitam aquilatar a importância desta nomenclatura, desta designação. Ser chamado de herói, em geral, é um reconhecimento que se dá àquele que salva a pátria, que salva a sua gente, que preserva os seus costumes, em geral, em tempos de guerra. Mas o general Vilas Boas credencia-se para receber esta homenagem por ser um artífice da paz, por ter se preparado para a guerra, mas ter optado por torná-la desnecessária, exatamente porque construiu as condições para que o país tenha permanecido ao longo destes séculos como república, como uma nação pacífica, de uma gente pacífica e ordeira, que preserva as suas fronteiras pelo modo do debate, do diálogo, do fortalecimento das instituições internas. É preciso reconhecer
que o general Eduardo Vilas Boas tem os méritos de ser artífice da paz no Brasil. Louvar todas as suas escolhas, saudá-las, estudá-las, porque temos um grande futuro pela frente. Sabemos todos que, como comandante do Exército Brasileiro, em suas diversas unidades e em diversas situações ao longo de sua carreira tão vitoriosa e tão bem reconhecida, o general cuidou de nossas fronteiras, mas também cuidou de nossas terras interiores. O general protegeu os cidadãos brasileiros, das pessoas mais simples às pessoas mais abastadas, cuidando para que nós nunca precisássemos recorrer a medidas de força em relação a outras nações. E vejo que comparecem a essa cerimônia do Senado Federal importantes representantes, embaixadores das nações amigas, também como um gesto sincero para homenageá-lo. Como líder, credenciando-se a esse título de herói da pátria, o general Vilas Boas optou por não permanecer em seu gabinete. E tenho certeza de que muitas das autoridades civis e militares aqui presentes, todas, em algum dia, em algum momento de suas carreiras, receberam um telefonema do general Vilas Boas, um chamamento à ação, um chamamento à coalizão, um chamamento ao diálogo, nas horas mais difíceis enfrentadas por essa nação, nas horas de crise. É nessas horas que ele soube definir estratégias, que ele soube unir pessoas, unir autoridades, unir instituições, fortalecer a nossa democracia. Esse era sempre, e sempre tem sido, o sinal mais eloquente da sua grande missão: fortalecer a democracia brasileira, as nossas instituições, e assim brasileiros e brasileiras sentir-se-ão sempre seguros e protegidos. É nesta acepção um herói moderno, um herói genuíno, um herói que merece o reconhecimento do Brasil, dos brasileiros e dos representantes de todas as nações amigas. É nessa perspectiva que eu gostaria também de cumprimentar, porque compreendo sempre a importância de ter ao lado de uma pessoa que é chamada constantemente a desempenhar missões difíceis, de ter uma família sólida, uma família afetuosa, a família que sempre apoia, ampara e estimula. Dona Cida, aqui presente, a filha do general, e todos os familiares aqui presentes sempre estiveram presentes nesses momentos, os mais difíceis, os mais importantes, aqueles em que as decisões precisam ser tomadas com segurança, de ter optado pela resposta certa, no momento certo e do modo certo. O general Vilas Boas, eu acho que posso resumir, é um exemplo de integridade, é um exemplo de honradez, é um exemplo de altivez. E isto é um ativo, é um exemplo inspirador para brasileiros e brasileiras nesse país. E em nome do Ministério Público Brasileiro, uma instituição também que se coloca em defesa da sociedade, da democracia, eu gostaria que o senhor recebesse os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento, e pedir licença ao Senado da República para nos associarmos a esta homenagem. Uma homenagem justa a um homem íntegro, altivo, que honra todos os brasileiros. Parabéns ao Senado da República, parabéns ao homenageado, a todos os familiares. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra o líder do PSL, senador Major Olímpio. Excelentíssimo presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, excelentíssimo vice-presidente da República, general Mourão, excelentíssimo comandante do nosso glorioso Exército Brasileiro, general Pujol, excelentíssima procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, meu irmão de luta, excelentíssimo Chico Rodrigues, senador, meus parabéns pela iniciativa. E nosso sempre comandante, general Vilas Boas. Normalmente não temos sessões de votação na segunda-feira, mas hoje é um dia muito especial. Fiz questão absoluta de estar aqui presente. Conheci o general Vilas Boas quando eu, ainda deputado estadual de São Paulo, tive a oportunidade, numa das visitas parlamentares, de ir até Manaus e, no Comando Militar, conhecer o general Vilas Boas. E muitos me diziam: vá conhecer um Brasil e o que o Exército Brasileiro faz, que a maioria dos brasileiros não conhece. E eu tive a oportunidade de conviver com o comandante na essência do que é comandar, pelo exemplo, pela dedicação, pelo entusiasmo que transmite, do mais jovem soldado ao seu escalão de comando. A devoção de servir ao país. General Vilas Boas, que no momento em que as forças não usam a força e conseguem conduzir para o equilíbrio, para a integridade do nosso território, para a segurança e a proteção da nossa nação, muitas vezes passa-se despercebido o papel das nossas Forças Armadas. Eu, que sou um humilde policial militar do Estado de São Paulo, com muito orgulho, com que orgulho eu vejo o trabalho das nossas Forças Armadas, garantindo efetivamente o que muitas vezes a história no momento não conta, mas que o futuro há de mostrar. E o papel do líder, general Vilas Boas, transbordou a liderança das Forças Armadas e conquistou todos os segmentos da sociedade brasileira. Meu general, o Senado da República, representando todos os estados, nesse momento lhe diz: muito obrigado. Obrigado pelo exemplo, obrigado pela perseverança, obrigado por continuar lutando, obrigado por estender a mão ao nosso irmão, presidente da República, aqui, ícone maior do meu partido, o qual sou líder, Jair Bolsonaro. E como a presença de Vossa Excelência é importante para o necessário equilíbrio da nossa sociedade nesse momento. Quero dizer a Vossa Excelência que essa geração, onde temos dificuldades de reconhecer os nossos heróis, temos que reconhecer, sim, em Vossa Excelência, a essência do que é ser o herói, a humildade, a capacidade, a perseverança e o exemplo que dá. O mais jovem soldado se inspira em Vossa Excelência. Todos os brasileiros que tomam conhecimento do papel que Vossa Excelência desempenhou e continua desempenhando, lhe são agradecidos, independente de ideologia, de partido, de qualquer natureza. Vossa Excelência é o símbolo do herói brasileiro atual,
Parabéns, que Deus lhe abençoe muito. Muito obrigado pelo que fez e faz pelo nosso Brasil. Convido o senador Márcio Bittar para falar em nome do MDB. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa, general, estar aqui hoje para incorporar a iniciativa do meu querido amigo e colega de região amazônica também, Chico Rodrigues. Parabéns pela iniciativa, em nome do nosso vice-presidente Mourão, em nome do meu amigo presidente do Senado da República, em nome das mulheres do Brasil, Raquel Dodge, quero lhe cumprimentar. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, general. Meu pai era um produtor rural, pequeno produtor rural na região de Franca. E com o sonho de muitos brasileiros e de muitos seres humanos no planeta, foi subindo o Brasil, buscando lugares mais longe, mais distantes, mais inóspitos, mas que pudesse dar à sua família, à sua prole. Ele e minha mãe tiveram 6 filhos. Na ideia dele, um pedaço de terra a mais para os seus filhos. Meu pai faleceu cedo. E na sua imagem, eu lembro muito do meu pai. Nas palavras do presidente da República e de Vossa Senhoria, eu lembro muito do meu pai, porque morreu cedo, mas ele viveu o suficiente para ainda pegar o começo daquilo que fizeram com a Amazônia. E eu lembro da indignação do meu pai. Eu lembro da dor que ele sentia de ver a Amazônia sendo governada de fora para dentro, tratando quem trabalha, quem produz, quem foi convidado para ocupar a Amazônia como se bandido fosse. Não viu o auge que nós assistimos hoje. Ele não viu isso. Eu que o amava muito, queria muito que ele estivesse aqui, mas sei que ele ia sofrer muito de ver o que o Brasil assistiu, como eu sofro. Quando eu vejo vosso exemplo de dignidade, de perseverança pelo Brasil, de ter coragem, general, de tuitar o que Vossa Senhoria tuitou um dia desse, isso me honra. Eu pensei que talvez ia morrer e não assistiria isso. Eu pensei que ia morrer e não viria o meu presidente dizer a um jornalista alemão que não tem 0,3% da vegetação nativa naquele país, que acabou agora de derrubar uma igreja, porque tem um bosquezinho, porque lá embaixo tem gás, que inaugurou recentemente uma Itaipu e meia em em termoelétrica, e ter a arrogância da maneira de se pronunciar com o presidente do Brasil questionando sobre a Amazônia, sem ter moral nenhuma, sem ter como fazer nenhuma dessas afirmações. E aí eu vejo o seu Twitter, e vou tomar a liberdade de reler. Nenhum país do mundo tem autoridade para ensinar o Brasil como devemos tratar o nosso meio ambiente. É verdade. Eles não sabem o que é sequer as PPP, eles não sabem o que é a preservação permanente, quanto mais a reserva legal. Basta ver os filmes. Os rios que cortam a Europa, aqui tem previsão até de 500 metros de um lado e outro. O que, inclusive, gerou um problema gravíssimo, que não resolvido até hoje, das cidades da Amazônia, por exemplo, que podem ser inviabilizadas. A Noruega ainda caça baleias, explora petróleo, eu diria 51% do seu PIB, do PIB norueguês é petróleo e gás. Dentro do ciclo polar ártico, e detém 30% das ações da mineradora Hydro, e me desculpe a complementar, essa mineradora conseguiu nos governos passados, no Brasil, 7,5 bilhões de injeção. A Noruega quer comprar o Brasil e a Amazônia brasileira por 1,1 bilhão, com uma multinacional que causou danos ambientais ao Pará, tendo isenção no Brasil de 7,5 bilhões, vivendo de petróleo e gás.
volto ao seu texto, da mineradora Hidroalunorte, que promoveu o derramamento criminoso de metais pesados em Barcarena, no Pará, sem que se saiba ter-lhe sido aplicado nenhuma sanção. A Alemanha tem uma matriz energética mais poluidora do que a nossa. E os Estados Unidos, que age motivado pelo lobby do seu agronegócio, que se sente ameaçado pelo do Brasil, perguntamos, aonde estão os seus índios? O Brasil, por seu lado, está à frente do cumprimento das metas da reunião de Paris. Bem fazem os responsáveis por nossos órgãos ambientalistas e indigenistas por não se submeterem a tais pressões. Saberemos desenvolver o Brasil ao mesmo tempo que preservaremos o meio ambiente e protegeremos os nossos índios. General, ontem aqui eu ainda fiz uma observação, semana passada, aqui no plenário, talvez uma das sessões mais emotivas que eu presenciei. Nós votamos aqui um projeto para proteger os animais. E particularmente, já que nós tiramos, no acordo aqui desse plenário, tiramos todos aqueles animais de criação, que é do agronegócio, ficou os animais de estimação, que agora podem até ter direito à herança, porque deixou de ser coisa. Mas ok, eu não estou aqui para dizer que, até porque na última votação eu votei a favor com as mudanças que nós fizemos, doutora. Mas eu dizia aqui ainda hoje, Chico, que eu não percebo, general, esse mesmo entusiasmo da semana passada, esse mesmo calor de discutirmos aqui e aprovarmos aqui leis preocupados com o animal doméstico, com quem devemos nos preocupar, mas eu não vejo essa mesma preocupação com 20 e tantos milhões de brasileiros pobres da Amazônia. Eu não vejo campanha de artistas, de gente famosa, para tentar resolver o problema do alcoolismo dos índios da Amazônia. Entregue a sua própria sorte. Nós que somos de lá, e o senhor que conhece mais do que todos nós, não tem senador nenhum aqui que conhece mais a Amazônia do que o Exército Brasileiro. Vossa Senhoria é um dos exemplos disso. Quem é que não vê índio no Acre, em Roraima, no Amapá, em Manaus, Amazonas, revirando lixo? Porque tem insegurança alimentar na Amazônia. Muitos deles entregues ao narcotráfico, porque essa foi a realidade deixada. Eu vejo nas universidades, general, um dos estudos dá conta de quase 40% dos universitários são considerados analfabetos funcionais. E eu não vi ainda uma sessão do Congresso Nacional tão animada, tão entusiasmada para esses assuntos. Nós estamos perdendo mais de 120 mil vidas nos homicídios, 65 mil pessoas mortas, assassinadas, e mais umas 50 mil no trânsito. E eu não vejo o Senado, o Congresso Nacional, a própria sociedade tão envolvida com um tema desse, que são vidas humanas. Eu venho dedicado esse mandato, e vou dedicar esses 7 anos e meio, se Deus me der vida e saúde, general, a tentar mostrar, a tentar dizer para o Brasil que a Amazônia é brasileira, que de fato, como o senhor escreveu aqui, nenhum país da Europa Ocidental tem a prerrogativa de ensinar para nós aquilo que eles não fizeram. E quero terminar, general, dizendo que o que mais me liga ao governo que eu apoiei, que eu votei, que eu ajudei a fazer do Acre, pequenininho, o estado em que deu a maior votação para esse brasileiro, que remou contra a maré, contra tudo, e venceu as eleições, para que ele fosse o mais votado no estado, e foi, do que essa discussão sobre o fato de que o Brasil tem que ter vergonha. Quero terminar dizendo, às vezes, general, quando eu ouço alguns brasileiros, eu quero crer que são bem intencionados, talvez mal informados, dizendo que nós vamos sofrer retaliação da Europa Ocidental se nós na Amazônia não fizermos o que eles querem. Aí é preciso lembrar que eles não se interferem na Rússia, que é uma ditadura, sempre foi, que não tem relação nenhuma com direitos humanos, porque eles dependem do gás da Rússia. E a Rússia não permite que eles
deem palpite lá, como nós permitimos que eles deem aqui. Eles não se interferem no Oriente Médio, que trata mulheres oficialmente como ser de segunda, terceira categoria. Cadê a campanha deles pelos direitos humanos do Oriente Médio? Mas é de lá que eles tiram o petróleo. É de lá que eles comercializam, como a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e nenhum mercado mundial deixa de ter acordo comercial com a China. Por isso, ninguém vai deixar de ter acordo comercial com o Brasil, como ficou provado agora que o presidente Jair Bolsonaro assinou o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque essa é uma relação comercial. Portanto, general, eu quero dizer que, ao vê-lo, a memória que ativa em mim, a comoção que eu tenho é de lembrar muito no senhor do meu falecido pai. Ele foi o exemplo da minha vida. E essa inspiração, o comportamento de Vossa Senhoria, também nos processos mais difíceis que o Brasil passou nos últimos anos, em momentos decisivos, o seu posicionamento a favor da liberdade, contra qualquer tipo de roubalheira, a favor da lei, da justiça e da democracia, foram fundamentais para o Brasil entrar na rota da normalidade. Eu peço desculpa ao presidente Davi, mas, de fato, a vossa presença, a presença desse conjunto de pessoas que aqui estão, me motiva a dizer isso. Quero terminar afirmando. O que mais me comove e me liga ao atual governo é esse sentimento que eu havia pensado que tinha sido perdido no Brasil, de brasilidade, de ser brasileiros em primeiro lugar. Parabéns, general. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PSDB e como líder do PSDB, senador Roberto Rocha. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhoras e senhores senadores, meu caro vice-presidente da República, general Mourão, meu caro comandante do Exército, general Pujol, minha cara amiga Raquel Dodge, procuradora-geral da República, meu caro colega senador Chico Rodrigues, autor desse requerimento dessa sessão, em nome de vossas excelências eu quero cumprimentar todos. E quero ser muito breve, para já de início homenagear o homenageado, eu quero ser muito breve para dizer. Aqui estamos, o Senado da República, o Poder Legislativo, a homenagear um general do Exército. E creia, general Vilas Boas, não haverá pessoa mais feliz, mais satisfeita neste plenário do que aquele baiano que nos olha dali de cima, abaixo apenas do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso patrono Rui Barbosa. Foi em grande parte graças a ele que no alvorecer da República se firmaram os princípios constitucionais que estabelecem com clareza o papel das Forças Armadas no nosso regime jurídico. Aspas, a farda não abafa o cidadão no peito de um soldado, dizia Rui Barbosa, ao bater-se com a autoridade de quem sempre propugnou pela grandeza das Forças Armadas como elemento garantidor da paz social. Hoje o Senado homenageia não apenas um grande soldado, mas um grande homem e um brasileiro exemplar. O homem de retidão e de caráter, que se fez referência dentro da caserna por ser uma voz comprometida com o papel constitucional das Forças Armadas. Em mais de 40 anos de serviços à pátria, o general Vilas Boas, graças à inteligência, carisma e sentimento humanístico de sua missão, impôs-se sempre como alguém cuja palavra traz a medida certa de quem sabe que, como dizia Rui Barbosa, aspas, a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. É fácil reconhecer os heróis em tempo de guerra. A bravura,
a inteligência, o sentido de sacrifício se distingue como a luz da lua, a luz do sol. Mas outra coisa é reconhecer o herói em tempos de paz. Sempre haverá os que negam, sempre os que se recusam ver. Por isso mesmo é importante esta homenagem a um herói em tempos de paz. General Vilas Boas, é esse o sentido que quero dar a essas poucas palavras. Vossa Excelência saberá que teve o reconhecimento, ainda em vida, do papel heróico que representou em tempos turbulentos. E creia que dali de cima, o nosso bom baiano, Rui, um dos poucos gigantes que atuou no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, sem esquecer que foi também um atuante jornalista, estará sorrindo ao ver que muito do que imaginou como desenho institucional para o país, estamos revivendo nessa singela homenagem. Temos um presidencialismo como um sistema de justiça forte, um legislativo soberano e forças armadas dedicadas à democracia e à paz. Como disse o nosso Rui, aspas, o Exército pode passar 100 anos sem ser utilizado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. É por contar com pessoas como Vossa Excelência que sabemos que a democracia representativa e a independência dos poderes serão sempre uma segunda pele entre os que têm a responsabilidade de cuidar dos destinos do nosso país. E é em nome do meu Estado, que eu com muita honra represento nesse Parlamento, em nome do meu partido, eu registro que nenhuma segunda-feira de todos esses anos de Senado nós tivemos uma sessão solene tão prestigiada quanto a essa. Que Deus abençoe o senhor sempre. Muito obrigado. Eu concedo a palavra ao senhor general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, senhora Raquel Dodge, procuradora-geral da República, senador Chico Rodrigues, a quem cumprimento por essa iniciativa e essa belíssima homenagem. Meu amigo João Pujol, comandante do Exército, na pessoa de quem cumprimento a todos os companheiros das Forças Armadas aqui presentes. Senhores ministros de Estado, senhores ministros do STM, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, família do VB e mais os companheiros de turma que estão em pé lá no fundo, turma de 73, a tua turma, VB, demonstrando aí aquele nosso sentimento de camaradagem que une a todos nós militares. Coube a mim a honra e o privilégio de representar o presidente Jair Bolsonaro nessa homenagem prestada pelo Senado Federal ao general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, meu comandante, com quem compartilhei momentos de trabalho e de preocupação com o nosso Brasil. É muito fácil para um soldado falar de outro soldado, ainda mais de alguém da estirpe do general Vilas Boas, com quem muito aprendi, de quem guardo as mais gratas recordações de camaradagem, lealdade e amizade. Como soldado de elite que tu és, VB, sempre soubestes ter bem nítido o sentido de missão e jamais te deixastes intimidar pelas dificuldades, pela falta de compreensão e pela doença. Enfrentas com sobranceria todos os obstáculos e, dessa forma, transmites a teus subordinados a tranquilidade necessária para bem cumprirem os seus deveres. Estamos aqui, nesta augusta sessão, para homenagear esse brasileiro ilustre, que pela sua clarividência,
pertinácia, patriotismo e exemplo único prestou e vem prestando ainda inestimáveis serviços ao país. Lembrando a todos os compatriotas aqui presentes que o Brasil tem um exército para servi-lo e defendê-lo. Termino essas palavras, VB, com a saudação do nosso Comando Militar da Amazônia. Selva! Gostaria de convidar a senhora Adriana Vilas Boas, filha do homenageado, para fazer uso da palavra nessa importante e histórica sessão de homenagem no Senado Federal. Pronto. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo meu nervosismo, mas eu fui pega de surpresa para vir falar. Mas antes de iniciar a sessão, eu gostaria de pedir autorização para falar para a autoridade máxima presente. Mãe, peço permissão para falar. Bom, eu realmente fui pega de surpresa quando eu estava entrando aqui, em que o meu pai, na entrada, falou: filha, lê aquele texto de ontem. E eu sou chorona, tá, gente? E, aliás, eu chorei muito quando a senhora falou. E eu estava aqui pensando por que ele quis que eu lesse esse texto, porque é um texto que eu escrevi, é um texto muito simples, eu já peço desculpa. É um texto muito simples, não tem falas difíceis, uma escrita perfeita e nem fala do futuro do Brasil. Mas é um texto que eu escrevi pelo Dia dos Pais e eu escrevi porque tem uma coisa que a gente sempre tentou combater lá em casa, que é a perfeição, que às vezes tentam colocar em cima da gente, da família, e a gente tenta mostrar que a gente não é perfeito. Então, foi com base nisso que eu escrevi esse texto. Mas, antes de falar, eu também queria pedir permissão aos mais velhos, que é a minha irmã Ticiana e o meu irmão, o Mano, para poder representá-los nessa oratória. O que falar sobre o dia de hoje? A verdade, talvez. Então, desejo um feliz Dia dos Pais ao pai mais imperfeito do mundo. O pai que erra, que vacila, que é cheio de defeitos e que pisa na bola. O pai que é a pessoa com quem eu mais briguei ao longo dos meus 34 anos. O pai que mais se reinventa para melhorar, que aceita críticas, que aceita tomar bronca e que não se importa de ter seus defeitos apontados. O pai que pede ajuda para melhorar, que pede para conversar, que nunca levantou a mão para ensinar e que diz que erra sem querer errar, mas que tem esse defeito do erro. Perdão. O pai que socializar, que para ele socializar é educar, e que educar é ensinar a olhar e a cuidar. Feliz Dia dos Pais para o pai que odeia brigar, mas se preciso for, nem o tom da voz vai alterar, pois o seu olhar de decepção já é um castigo para quem o ama. O pai que deixa os filhos brigarem com ele, os filhos aprontarem e os filhos o ensinarem. Sempre pede uma boa história, mas nem sempre consegue prestar atenção. E aí já começamos a guerrear.
O pai que ensinou os filhos a se amarem através das diferenças, fazendo um ouvir a música do outro. E assistir televisão com o outro. O pai que nem sempre foi à missa, mas rezou todas as noites junto aos seus filhos. O pai que nem sempre soube colocar em palavras seus sentimentos, mas foi afetivo o tempo todo. O pai coração mole que sempre deixou os filhos roubarem dinheiro da sua carteira e os netos jogarem no seu celular. O pai que sabe que eu conto para todo mundo que ele não é perfeito e ele agradece por isso. O pai de 200 mil homens, que cada um teve igual importância que seus filhos de sangue. Aliás, já ouvi chorando por muitos deles. Feliz Dia dos Pais para o meu pai, que na pureza da sua alma se permite ser um pai. Um pai cheio de defeitos e erros, mas um pai que sempre quer ser pai. Um pai que me ensinou a pedir desculpas e a perdoar. Embora às vezes eu acho que ele exagera com isso. Um pai de coração aberto. Feliz Dia dos Pais, meu professor Xavier. Te gosto cada vez mais. Beijo do seu passarinho, da sua sapinha e do seu macaco. Força, comandante. Eu vou colocar os dois. Com muita honra e com muito privilégio por essa oportunidade única na história desta casa, eu aproveito, Vilas Boas, VB, nosso comandante, para dividir com todos os convidados a honra e o privilégio de te ter aqui nessa sessão solene ao meu lado, assim como todas as autoridades. Nós aproveitamos no recesso parlamentar e nós corrigimos uma falha enorme do Senado Federal, que na sua história centenária não tinha conseguido construir a possibilidade de acesso a pessoas como Vossa Excelência, que muitas das vezes são esquecidos por todos nós em nossa sociedade. A sua presença na mesa nessa sessão em homenagem, Chico, ela engrandece muito essa casa pela figura que o Vilas Boas representa para todos nós. Mas como presidente do Senado, eu me sinto honrado de ter ajudado a construir as alterações necessárias para que o Senado Federal, a Casa da Federação, a Casa do Povo Brasileiro, pudesse fazer as adequações para trazer à mesa diretora pessoas como Vossa Excelência. Essa rampa de acesso à mesa nunca houve no Senado Federal. Então eu divido, doutora Raquel, eu divido com todos os senadores, com todos os servidores e com todos os convidados. Se nós não tivéssemos tomado a decisão de fazer isso, essa sessão em homenagem a Vossa Excelência não seria tão grandiosa. Fizemos isso no recesso, em 18 dias, uma obra de acesso que esquecia durante décadas e séculos a possibilidade de trazermos brasileiros à mesa diretora com alguma necessidade. Então, a sua presença aqui, além de tudo que você representa para todos nós, para mim em especial, Chico, depois dessa reforma que nós fizemos no plenário, é a certeza que nós estávamos certos quando nós decidimos tomar essa decisão de fazer esse acesso. Vilas Boas, está com você, comandante, agora a palavra. Que Deus te abençoe. Parabéns. Desta
inicialmente, peço desculpas por essa voz do além. Que essa cerimônia se constitui da mais alta e representativa honraria que recebi em toda a minha vida, não só pela instituição que me proporciona, mas pelas pessoas que tiveram essa iniciativa, mas também pelas pessoas aqui presentes, muitas delas representam e delas identifico um trecho, um período da minha vida de cada pessoa em quem eu fixei o olhar e identifiquei um amigo. Presidente Davi Alcolumbre, muito obrigado por você ter aceito a proposta do meu amigo Chico Rodrigues, companheiro contemporâneo da Escola Preparatória de Cadetes. O General Mourão, nosso vice-presidente, muito obrigado por suas palavras que me mencionam, me emocionaram intensamente. E também ao meu comandante, o general Leão Pujol, ambos me fazem ver, junto com o Jean Farias, do STF, os nossos intensos debates e deliberações do alto comando do Exército. Também o Jean Teófilo está aqui presente. Eu vou me excusar de nomear as pessoas que me são caras, queridas, que tiveram um papel importante da minha vida, porque certamente cometerei alguma omissão, mas não posso deixar de citar os meus irmãos de armas, tanto do Exército quanto da Marinha e da Força Aérea, e mais da Polícia Militar, que aqui identifico. Não posso deixar de registrar os que eu sempre chamei de irmãos profissionais, que ali estão atentos, prontos para me censurar posteriormente. À medida que o tempo passa, a gente vai descobrindo que vamos ficando cada vez mais dependentes das mulheres. Não é o meu irmão. Graças a Deus, tenho uma família de mulheres fortes que têm sido o meu suporte durante esse período. Quero registrar a presença desta grande figura, companheiro atual de luta, da busca de melhores condições de acesso
para as pessoas com deficiência, que é o grande Patrick. Patrick, fica em pé, por favor. Fica em pé, Patrick. Não adiantou muito. Também eu peço uma salva de palmas ao Patrick. Somos todos raros. É isso mesmo, Patrick. Muito bem. Quero agradecer, além das palavras do Jean Mourão e do Jean Léo Pujol, as suas palavras. Presidente, o senhor que tem desempenhado um papel tão importante desse período que estamos atravessando, onde o Brasil busca retomar seus rumos para um futuro de grandeza. Agradeço também para a doutora Raquel Dodge, grande amiga, companheira, com quem, nos momentos de crise, interagimos e sempre encontramos uma identidade e contamos com a sua firmeza das suas atitudes. Agradeço ao líder do PSL, senador Olímpio, aos líderes do senador Bittar, do MDB, do Acre. Obrigado pela comparação a seu pai e pela identidade que encontramos nos propósitos em relação à Amazônia. E ao senador Roberto Rocha, do Maranhão, também muito obrigado, senador. E agradeço a todos os senadores e deputados, porque desde o tempo em que fui assessor parlamentar, encontrava uma similitude entre os Congresso e o Exército, porque ambos representam um corte vertical da sociedade brasileira. E jamais o pleito do Exército expresso por meio de um projeto de lei ou alguma outra propositura deixou de ser atendido aqui dessa casa. E, portanto, posso dizer que aqui também é a casa do Exército Brasileiro, Exército do Povo Brasileiro, integrado a todos os representantes do povo brasileiro. Por fim, eu faço questão de expressar que tudo o que foi feito no meu período de comando é porque eu tinha certeza e a confiança de qual seria a atitude de todo o Exército, ladeado pela Marinha e a Força Aérea. Eu tinha absoluta
confiança da coesão do Exército e dos seus propósitos, valores e atitudes via todos os seus integrantes. Por isso, agradeço e aproveito para homenagear a todos os irmãos de armas que aqui estão, a nossa, inclusive, a nossa briosa banda dos Dragões. Não fossem as bandas do Exército, eu acho que eu não saberia comandar. Napoleão dizia: põe uma banda na rua e o povo a se ganhar para as festas e para a guerra. Ministro, presidente Davi Alcolumbre, nessa homenagem o recebo humildemente como homenagem das Forças Armadas, e creio que ela vai muito além dos méritos que eu realmente tenho. Esse é um momento inesquecível. Quero citar ainda meu amigo General Matos, do STF, e a dona Maria Paula Pescaceta e Planeta, uma amiga muito querida, e aos meus familiares que vieram do Sul para aqui estar hoje. Inclusive a minha nora barrigudinha que está esperando minha quinta neta. Obrigado, Hugo e Geni. A todos o meu sincero agradecimento e o propósito de estar à disposição lá do Gabinete de Segurança Institucional e ver onde eu estou, obrigando os generais Brandão e Peixoto, que tomam conta de mim e não me deixam atrapalhar muito o general eleito. Muito obrigado a todos. Só para a maioria ficar com um pouco de inveja, eu tive a honra, há 30 dias atrás, de ir à casa do general Vilas Boas e passei 2h30 aprendendo e comendo pizza com ele e com a sua família. Muito obrigado, general, pelo convite. Gostaria de convidar o senador Chico Rodrigues para a entrega do certificado ao mérito ao general Eduardo da Costa Vilas Boas em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nação brasileira. Parabéns. Foi mesmo? Ouviu? Que maravilha, hein? Que maravilha. Parabéns. Que maravilha. Vou pegar aqui, pessoal.
aqui umas fotos do evento. Nós fizemos um resumo da tua vida, para que você assistir em casa da família. Muito obrigado a todos e todas. Novamente registrar e agradecer e fazer referência ao que foi dito aqui, VB. Esta segunda-feira será marcada na história do Congresso Nacional e do Senado Federal por muitos motivos. Com certeza, essa homenagem que o Senado presta a Vossa Excelência é a homenagem de milhões de brasileiros que estão representados por todos nós aqui. Mas eu quero dizer também que Vossa Excelência, com o seu entusiasmo, com a sua dedicação e com a sua coragem, coloca numa segunda-feira o maior quórum em uma audiência pública numa segunda-feira. Isso, com certeza, é o reconhecimento de todos e todas que estão aqui, convidados, familiares, senadores, autoridades, para reverenciar um homem que inspira todos nós brasileiros. Cumprida a finalidade dessa sessão, eu gostaria de agradecer as personalidades que nos honraram com seu comparecimento. E após o final desta sessão, será executada a Canção do Soldado da Amazônia, pela banda do Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército. Está encerrada a sessão.